Boa tarde a todos. Estamos fazendo assim dizendo boa tarde, porque nós estamos fazendo a gravação em torno do meio-dia, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos, o que é uma felicidade, né? Nos tempos atuais tão difíceis, nos reunirmos com os nossos bons pensamentos, bons fluidos, pedimos a proteção dos nossos amigos espirituais, para que os nossos encontros sejam sempre saudáveis, né? Sempre sob a inspiração de Jesus, que é o nosso mentor maior aqui na Terra, né? Médium de Deus, nosso Pai Eterno. Nós estamos pensando que tipo de trabalho nós poderíamos trazer nessa nova oportunidade e chegamos assim ao nosso escritório, pousamos os nossos olhos na obra Boa Nova de Humberto de Campos, cuja obra nós já havíamos lido todos os seus capítulos em ocasiões anteriores, mas nos lembramos de uma série de capítulos que, face ao momento que nós estamos passando, seria assim oportuno refletirmos sobre ele. E nós nos voltamos então para o capítulo 8º da Boa Nova, que é o bom ânimo. Quem de nós não precisa de bom ânimo em todas as situações da vida? Refletindo sobre o bom ânimo, nós nos voltamos num primeiro momento para a apresentação da obra, que traz alguns parágrafos muito profundos que Humberto de Campos, né, nos trouxe para a reflexão, e fizemos aqui então uma síntese da apresentação da obra de Humberto de Campos. A apresentação dessa obra foi em 1940 e a obra foi dada à publicidade em 1941. A obra, portanto, está entre nós em 79, 80 anos aproximadamente. É o nosso hoje, é o nosso dia a dia, é a consulta diária. E na apresentação muito feliz que Humberto de Campos faz, ele nos traz ali algumas reflexões, dizendo que ele foi um escritor assim famoso, né? Cita as obras que ele escreveu, as obras principais, notórias. Lembro-me de uma que ele cita na obra, que foi o Conselheiro XX, né? E outras obras. E ele diz que ele era um homem do mundo, né? Um espírito esclarecido. Com a desencarnação, ele sofreu as modificações necessárias, teve o seu sofrimento, né, próprio dele, e mudou muito com relação às suas ideias do mundo, de viver, e por influência também dos seus mentores, seus protetores espirituais, sentiu aquela luz, a luz que vem de Jesus, do Evangelho, e passou então, naturalmente instado, convidado, a frequentar educandários religiosos em regiões assim muito próximas à Terra. E nessas regiões ele disse que digamos assim, o mérito, né, desses educandários era exemplo do Cristo, afeiçoar sentimentos, né? Então ele nos traz que ele passou a ser um humilde discípulo, aluno desses educandários, aprendeu muito ali. Descobriu, né, pelos estudos realizados, de que esses educandários também têm o seu, que ele chama de folclore, o folclore do céu. E que esse folclore, ele possui aí mais infinitos episódios do cristianismo. São tantos que ele teve que fazer assim uma espécie de um critério, né, de ver quais ele poderia trazer aqui para a Terra devidamente orientado, né, autorizado. E ele selecionou então 30 episódios. Acha que é pouco, mas que, tendo em vista a orientação que ele teve, ele se sente gratificado em ter trazido esses 30, porque serviria realmente de estudo, de análise da nossa introspecção, da nossa modificação interior. Ele cita algumas
na apresentação alguns trechos muito significativos, né, para as nossas reflexões, de que dentro desse folclore, dentro desses episódios do cristianismo, né, muitos são de heróis, muitas vezes anônimos, o mundo não conheceu, e que eles permanecem em grande quantidade no mundo espiritual. E até quando nós lemos isso, nos lembramos do Livro dos Espíritos, lá no capítulo da encarnação dos espíritos, como se processam essas encarnações, né? Espíritos muitas vezes que vêm aqui ao planeta Terra para se adiantar em missão, colaborar. Muitas vezes eles não são muito assim visados, né? Não há muita repercussão com relação a cada um deles. E o personagem do capítulo 8º, da obra que nós vamos buscar comentar dentro das nossas naturais dificuldades, é sobre Bartolomeu, que era um discípulo de Jesus muito triste, discípulo sincero, acompanhava o mestre lá nas peregrinações junto ao Tiberíades, nosso querido Tiberíades, sempre lembrado. E Humberto de Campos, na apresentação, cita também alguns evangelistas, entre eles São Marcos, lá no seu capítulo 4, versículo 34, que alega que Jesus sempre falava à turba por parábolas, mas aos seus discípulos falava tudo em particular. É a natureza normal da trajetória, né? Aquele grupo dos apóstolos, chamado Colégio dos Apóstolos, 12 discípulos, entre eles Bartolomeu, personagem do capítulo 8º, em que Jesus se situava para que fossem eles o fermento, né, como Jesus levedando a massa. E ele cita também o Evangelho de São João, lá no seu capítulo 21, versículo 25, que se todos os fatos, né, todos os momentos, todas as orientações de Jesus, luminosas orientações, viessem a ser escritas, não haveria livros no mundo capazes de conter todo o mérito, né, da trajetória de Jesus aqui na Terra. Então, ele diz que ele é um desses humildes frequentadores, desses educandários, e traz, então, a fluência, né, desses 30 episódios. E desses 30 episódios, nós nos voltamos para o bom ânimo que nós já havíamos lido antes e nos lembramos que, não só nos momentos atuais, mas em todas as circunstâncias da nossa vida, a necessidade de nós termos o bom ânimo, não é? É fundamental em todas as nossas desafios, as dificuldades pelas quais passamos, até mesmo na alegria, na tristeza, nos nossos momentos de reflexão. Se nós não tivermos bom ânimo, nós vamos sempre ficar meio taciturnos, né? Voltados para nós mesmos, sem entusiasmo construtivo, que o ânimo é entusiasmo construtivo, é alento, é dar vida, é estimular. Então nós entendemos, dentro da nossa visão ainda muito curta, de que esse bom ânimo nos traria bom ânimo, né, para viver. E fazendo esses comentários muito ainda pequeninos da nossa parte, ante a profundidade de que esses estudos se nos apresentam para as nossas reflexões, notadamente na doutrina espírita, né? Então nós vamos verificar no capítulo 8º as muitas divagações de Bartolomeu, que era um discípulo dedicado de Jesus, sempre o acompanhava nas suas peregrinações, né? Notadamente junto ao Tiberíades, né? Onde se fazia sempre presente o nosso querido Tiberíades, tão citado no Evangelho, né? E retrata ali a presença de Jesus, né? Há até uma obra muito significativa que nós, no início dos estudos da doutrina, certa feita nós adquirimos e lemos com muito interesse, de Ernesto Bozano, que fala sobre as condições metaéricas que existem na humanidade, né?
essa possibilidade do espírito sensível, da sua sensibilidade, conseguir materializar, né, dentro de si as imagens, né, que o Cristo deixou aqui na Terra, nos diversos lugares onde ele fez as suas peregrinações, apresentou as suas parábolas, né? Esses lugares, notadamente o Tiberíades, é um deles que ficam ali projetados na atmosfera terrena, toda a ambiência, toda a luz, toda a luminosidade de Jesus ali registrada. Mas fora esse aspecto, as conversações de Jesus com Bartolomeu foram muito importantes, porque Jesus já sabia, né, espírito puro que era, a natureza, a personalidade, né, o viver de cada um de seus apóstolos. Então, numa dessas oportunidades, já agora adentrando no capítulo 8º, que é o conteúdo, é o mérito, né, do bom ânimo, Jesus indaga a Bartolomeu do porquê das suas tristezas. E Bartolomeu, então, respondendo a Jesus com muita humildade, disse: mestre, eu não saberia lhe dizer o porquê das minhas tristezas. Mas eu me vejo assim, muito esperançoso, muito entusiasmado com o evangelho que vós nos trazeis aqui na terra. Me encho de esperança, né, do evangelho do reino dos Deus, como vós pregais aqui nas suas parábolas e que nós estamos sempre acompanhando. E então, dentro desse início de conversação, Jesus então diz a Bartolomeu que ele vinha cheio de vontade, cheio de confiança no Pai para a disseminação desse evangelho aqui na Terra. E que ele, embora diga que o evangelho ainda não era desse mundo, como hoje em 2020, imaginemos essas iniciativas, essas conversações muito significativas, não é? Tem início lá nos primeiros dias do ano 30 do cristianismo nascente, e nos trazem assim essa robustez, essa força para seguir esses ensinamentos, não ficar só no estudo, mas praticar esses estudos. E Jesus então comenta isso em Bartolomeu, que a doutrina que ele traz é de, embora o evangelho não seja desse mundo, mas ele vai se empenhando em fazer com que o evangelho penetre no coração, primeiro penetre no coração das criaturas, nessa câmara secreta que nós temos, para depois então frutificar no espírito dos povos. Isso nos lembrou a palestra não, a conversação fraterna, amiga que tivemos, como se estivéssemos lá na casa, com relação a um fato também que nós comentamos em Sinais dos Tempos, das questões de problemas que Kardec submeteu aos espíritos superiores, nas provações individuais e coletivas, e que Clélia do Plantier respondeu que as leis que são formadas no mundo, sejam morais, materiais, intelectuais, físicas, partem da individualidade para o grupo, para a família, para a sociedade, para a humanidade, né? Então segue essa sequência aí, né? Então isso tem tudo uma convergência na doutrina. Há algum tempo atrás, nós lemos numa das obras de Kardec que a doutrina é convergente. E de fato, qualquer ponto da doutrina, nela codificada, que nós leiamos em tal a qual obra, nós sempre vamos encontrar um elo, uma ligação com outros tantos fatos advindos lá do cristianismo nascente, que estão presentes nas obras, né, do cristianismo nascente, nas obras editadas com critério na edição pela Federação Espírita Brasileira. Então, no início dessa conversação, Jesus já começa trazendo o porquê do Evangelho, a sua missão, outorgada pelo Pai. E dentro dessa conversação, ele transmite a Bartolomeu de que algo que nos faz muito refletir. Diz ele para Bartolomeu que a vida terrestre é pedregosa. A vida é uma estrada pedregosa, né?
mas que conduz aos braços amorosos do Pai. O trabalho, que é a lei da vida, está lá no Livro dos Espíritos, lá na parte terceira das leis morais, o trabalho é a nossa marcha, né? A luta comum, a nossa luta comum, é a nossa caminhada de cada dia, né? E por aí, diz ele, seja na atividade, seja no repouso das nossas existências, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma saudação, são sempre motivos para que o espírito doe de si mesmo, com boa vontade, expressões de simpatia, de afinidade, de fazer aquela empatia com relação ao próximo. E face a esse tipo, né, de construção na palavra, na conversação de Jesus com Bartolomeu, Bartolomeu começa então, ele diz que não saberia dizer o motivo das suas tristezas, a gente sente que ele começa então a indagar de Jesus determinadas situações dele, que ele pede o esclarecimento de Jesus. É como se cada um de nós, no lugar de Bartolomeu, ali estivéssemos questionando o Mestre. E uma das indagações que ele faz é se o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. E Jesus, muito luminosamente, diz que o Evangelho não exige nada de cada um de nós, mas o Evangelho transforma. E realmente é a nossa transformação que nós buscamos, né? A outra parte do Evangelho, com relação a esse tema aí, que o Evangelho transforma, Jesus diz que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade nos transformará, nos libertará. Então, é algo que nós estamos sempre a caminho. Mas ele diz que é preciso compreender que a alegria, a coragem, a esperança, né, são os traços constantes da nossa atividade de cada dia. E assim é. Precisamos de coragem, precisamos de alegria, de esperança, para não estarmos sempre com o ombro caído, olhando para a terra. Precisamos levantar nossa fronte para o céu, em que as nossas dificuldades são sempre amenizadas, né? E novamente Bartolomeu questiona: mas quando os negócios do mundo nos são adversos? E aí responde Jesus: mas Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Aquele que nós amordaçamos, conspurcamos a nossa consciência em negócios escusos, né? Ou a nossa iluminação da alma para Deus tão somente pela boa vontade? E aí Bartolomeu questiona novamente, ele vai expondo, e nessas exposições que ele vai fazendo, essa tristeza interior que era dele, que ele vivia sempre triste, ensimesmado, isso vai se diluindo, vai se decompondo, né? Uma luz que vai brotando, iluminando, fortalecendo nas suas experiências com o Mestre, né? E não sem razão, porque esse grupo que estava com Jesus, quando esteve na Terra, veio realmente com uma comunidade de espíritos, né? Que para poder, com o Evangelho sendo disseminado, esclarecido aos discípulos com toda a sua autenticidade, dentro do raciocínio e do sentimento que cada um cabia naquela época, já era o início de uma nova trajetória da nossa humanidade. E aí, dentro dessa realidade, Bartolomeu pergunta: mas quando a tristeza se nos assoma, quando perdemos um ente querido? E Jesus então responde: mas quem está perdido, né, perante Deus? Se Ele é o Pai de todos nós. A morte do corpo, Bartolomeu, abre uma porta de um mundo novo para a alma. Ninguém está abandonado, tudo pertence a Deus. Olha o incentivo, o bom ânimo que Jesus vai dando a Bartolomeu. Essas conversações, pela redação, né, que Humberto de Campos imprime na obra, no capítulo,
nos leva a pensar que ela foi realizada num sábado. Porque diz Humberto de Campos que no sábado seguinte, Jesus rumou junto ao Tiberíades, né, para as suas prédicas. E lá, como sempre, aglomeravam-se os homens e mulheres do povo, funcionários de Antipas, né, soldados romanos e também os discípulos do Mestre. E Jesus então pregou uma outra parábola. E essa parábola ela vem a todas as luzes, né, vinculada no Evangelho de São Mateus. Então diz Jesus a todos que o Evangelho do Reino dos Céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Esse tesouro foi achado e escondido por um desconhecido, que movido de gozo, ou seja, de satisfação, de bom ânimo, né, se desfez de todos os seus haveres e comprou aquele campo. Nesse momento que Jesus termina a parábola, ele busca Bartolomeu. Sabia que ele ali estava, que ele estava sempre presente, era um discípulo dedicado a Jesus. E Bartolomeu, embevecido, Bartolomeu, assim comovido, também busca o olhar do Mestre. E o olhar do Mestre é sempre aquele olhar de doçura, né, de amor, de carinho. E o olhar de Jesus, de compaixão, penetra o olhar de Bartolomeu. E Bartolomeu entendera o sentido vero da palavra. Ele que nunca chorara, chorou pela primeira vez de alegria. Entendeu Bartolomeu a parábola de Jesus e ele passou a sentir que para entrar no tesouro divino que é o Evangelho, necessário é que cada um de nós venha se desfazer de todas as nossas irregularidades, maus pensamentos, ideias nocivas, que não progridem, que nos trazem enfado, sofrimento, angústias. É sacudir a túnica dos séculos idos, a poeira das absorções, desse lastro negativo de toda do nosso primitivismo, né? E aí Bartolomeu penetrara com todos esses novos sentimentos definitivamente no reino dos céus. Lembramos também que as conversações de Jesus com Bartolomeu lhe foram muito úteis, porque antes dessa pregação, lá no Tiberíades, Bartolomeu mudara completamente. Já não era o mesmo, junto aos conhecidos, aos comerciantes, junto aos seus parentes, né? Seus irmãos o acusavam, chamavam-no de vagabundo, traidor da lei. Seu velho pai o escorraçava, expulsavam-no de casa, mas ele sempre tinha aquele bom ânimo. Eles não conhecem Jesus como eu conheço. Os nossos irmãos, dizia, pensava Bartolomeu, também um dia vão se modificar, como eu me modifiquei. Então ele já penetrara naquele sábado seguinte com a alma lavada, já bem fluido, bem etéreo. E ao ouvir a parábola de Jesus, como o Evangelho de Mateus também, traz com toda a autenticidade, com toda a beleza, Bartolomeu se transformara e passara a penetrar definitivamente no reino dos céus, né? Discípulo sincero que era do Mestre. E nós passamos a refletir na nossa realidade, né? Nós nas nossas vinculações, nas nossas reflexões, é como essas parábolas, como esses esclarecimentos
que Jesus fazia, em particular aos seus discípulos, é como se nós também regredíssemos no tempo e no espaço, ousássemos considerar que nós estivéssemos ali presentes ali no nosso querido Tiberíades, de tantas e saudosas lembranças. Onde estaríamos nós naquela época? O que estaríamos fazendo, pensando? Quais seriam as nossas ideias, o nosso proceder, pelas nossas existências sucessivas, por estarmos hoje, né, encarnados no mundo de provas e expiações, feliz mundo de provas e expiações, porque aqui sofremos, mas também podemos nos recuperar, é o soerguimento das nossas almas, muitas vezes através da dor, da dificuldade, das moléstias. E o que são essas moléstias? Senão os coadouros das nossas aflições morais de que a alma carrega. Então é como se nós, na nossa ousadia, vamos dizer assim, estivéssemos ali junto às margens do Tiberíades, ouvindo, né? Certamente os nossos ouvidos eram moucos, dávamos ouvidos a César e não às prédicas do nosso mestre. Aqui hoje estamos voltados, né? Buscando uma nova realidade da nossa vida. Então nos sentimos felizes ao término dos trabalhos, já estamos assim com 26 minutos, o nosso lapso de tempo é de 30 minutos, dizer que nós estamos muito felizes nesses momentos que nós estamos refletindo, pensando, encarando os nossos desafios, desse isolamento social que todos vivemos, refletindo sobre nós mesmos, a oportunidade que temos. Nada existe que nós, no mundo, que nós não possamos trazer como subsídio, como fortaleza para o nosso erguimento moral. Então estamos assim felizes por esses trabalhos, por esses encontros. É verdade que dentro do nosso coração gostaríamos de expor mais, mas estamos condicionados ao fator tempo, que é importante para cada um de nós, para que dentro dessa realidade nós possamos nos reencontrar com a nossa própria consciência, onde Deus nos fala, através das vozes da consciência. Nesse altar, todos nós temos um santuário, esse santuário que existe em nossos espíritos, onde Deus nos fala, na sua soberania, na sua grandeza, e nós, dentro da nossa pequenez, buscamos esse sonar, essa vibração, essa fluidez em nossos espíritos, desmaterializando as nossas construções mais íntimas, aquelas que ficam lá adormecidas, não é? E que quando surgem no seu ímpeto, né, nós sabemos e temos recursos para enfrentá-las em função daquilo que nós estudamos e que nós estamos aplicando. Esse é o nosso grande desafio, viver segundo os ensinamentos que nos são trazidos pelos mensageiros do céu. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, por esses momentos tão significativos nas nossas existências. E oxalá, em outras ocasiões, possamos também estar juntos, né? Também ouvindo outras tantas palestras, outros trabalhos, como nós também nos esforçando para dentro da nossa pequenez, trazermos o que existir de melhor dentro de nós, em função dos talentos, das virtudes que fazem parte da nossa gênese espiritual. Filhos de Deus, herdeiros da criação que todos possuímos. E que esses talentos, essas virtudes, nós vamos lapidando com nosso esforço,
com o nosso bom ânimo, que nos é tão necessário, onde fluir, onde trazer a nós a felicidade plena. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Deus nos abençoe a todos.